Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que nos están asistindo nesta hora por este canal de YouTube. Mi nombre es Gilberto Ferreira y aquí estamos una vez más para dar una pequeña palabra, un pequeño pensamento do que Deus ha puesto em nosso coração. Em estes últimos dias e tempos, anos, nós hemos visto a preocupação de muita gente nas igrejas, onde nós vemos que está entrando herejias, falsidades, tantas coisas malas, onde não deveria estar. Nós temos ouído falar de los falsos profetas, de los apóstolos, tudo isto que a Bíblia nos ensina que todas estas coisas haveriam de acontecer. Por isso quero deixar alguns versículos e um pensamento da palavra de Deus que nos habla a respeito deste assunto, onde nós como pastores, como ministros, nós nos preocupamos muito com o rebanho do Senhor, com as ovelhas de Cristo, para que não sejam enganadas por falsas enseñanças ou falsas predicações, como queira, porque toda a palavra de Deus ela é pura e santa e é poderosa para cambiar as vidas. Pero o homem está usando esta palavra para ganhar dinheiro para si mesmo e também muitas das vezes para sobrecargar o povo de Deus. E muitas vezes com enganos, com falsas profecias, falsas promessas. Pero não é de admirar que nosso Senhor e Salvador Jesucristo, no livro de São Mateus, no capítulo 24 e o versículo 24, onde nós podemos ler estes versículos, já que nos alertou Jesucristo, dizendo: porque se levantará falsos Cristo e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios, de tal maneira que enganará, se fuera possível, aún los escorridos. Fíjate que Jesucristo já nos alertou sobre este problema a respeito de falsos profetas. E nós miramos que muitos deles se estão metendo dentro das igrejas e nós nos preocupamos muito com isto. Também quero dizer que nós não devemos, de maneira nenhuma, estar preocupado ou querer pelear com esta gente ou discutir com eles, falando para eles se eles estão certos, estão mal ou se estão equivocados. Por quê? Porque mientras nós tomamos tempo de estar discutindo com eles, peleando com eles, nós estamos quitando nossa mirada do propósito que Jesucristo tem para sua igreja e para seus ministros. ¿De que maneira? ¿De que maneira estamos saindo fora do propósito? Porque o propósito de Jesus, al venir a esta terra, é de predicar o Evangelho a toda criatura. E se nós nos detenemos em estar discutindo e peleando com estas pessoas que se dizem profetas ou apóstolos, nós estamos deixando de fazer o mais importante por lo qual Cristo morreu na cruz del Calvário, que é salvação de las almas, salvação de los pecadores. Jesucristo dijo a seus discípulos: ide a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nós vemos que as igrejas destes pessoas que se dizem profetas ou apóstolos se estão llenando e nós nos preocupamos com isto. Pero sabe o que podemos fazer? Senão orar por eles e pedir a Deus que abra os olhos de cada um deles para que possam ver a realidade, o que é realmente o Evangelho, o que é realmente a palavra de Deus. Porque muitas dessas pessoas
eles talvez não tenham a oportunidade de ler a palavra de Deus e saber o que realmente está escrito. E muitas das vezes são enganados por falsas ensinanças. Amado irmão, amigo, pastor que nos escuta, vamos ver o que Deus habla em sua santa e gloriosa palavra. Começando por o livro de la epístola do apóstolo de São Pedro, no capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: Pero hubo também falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introduzirão encubiertas herejías destructoras e aún negarão al Senhor, que los resgatou, atrayendo sobre si mesmo destruição repentina. Fíjate, o apóstolo São Pedro já também nos alertou. Se nós vamos também ao livro de Hechos, de los Apóstolos, no capítulo 20, el versículo 28, Pablo, em sua viagem a la igreja de Efésios, ele dijo: Portanto, mirad por vosotros e por todo el rebaño, em que o Espírito Santo os ha puesto por obispo para apacentar a igreja del Senhor, el cual ele ganhou por sua própria sangre. E o versículo 29 diz: Porque eu sei que depois de mi partida entrará em meio de vosotros, lobos rapazes, que não perdonarão a rebanho. Amém? Então, nós já estamos avisados que estas coisas vendriam a acontecer em estes últimos dias, e mais agora que estamos nos acercando à venida de Jesus Cristo, muitas dessas coisas nós vamos ver aparecer em toda parte do mundo. Pessoas que confundem a gente e cerram a porta da salvação para muitos outros que não conhecem de Cristo, com enganos, falsas promessas e falsas ensinanças que são basadas na palavra do Senhor. Por isso, devemos estar preparados. De que maneira estamos preparados? Orando, ayunando, aconsejando a igreja, hablando a igreja, para que não ponga a mirada nestas pessoas que traem falsas promessas, promessa de prosperidades e de tantas coisas, saindo fora da sana doutrina da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, nós vemos quando Jesus Cristo enviou as cartas às 7 igrejas da Ásia, nós podemos ler o que Jesus dijo, por exemplo, a la igreja de Efésios, que diz assim, capítulo 2, versículo 2: Eu conozco tus obras e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes soportar los malos, e has probado a los que se dizem ser apóstoles, e não lo são, e los has hallado mentirosos. Amém? Nós vemos que quando Jesus Cristo nos deu seu Espírito Santo, Ele também deu dones espirituais para a igreja. E um dos dones, nós chamamos dones de discernimento de espírito. Porque temos que discernir os espíritos e conhecer quais realmente são de Deus. E o apóstolo São João também escreveu em sua carta, em uma de suas cartas, vamos ler, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, ele nos disse desta maneira, vamos ler aqui, diz assim: Amados, não creais a todo espírito, senão probar os espíritos se são de Deus. Porque muitos falsos profetas han salido por el mundo. Em esto conoceréis, conhecer el Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesucristo ha venido em carne es de Deus. Veja as falsas promessas que traz. Nós temos as ferramentas que Cristo nos deu para poder discernir
y proteger el rebaño del Señor Jesucristo. Pero muitas das vezes nós estamos enfocados em tantas outras coisas diferentes e salimos fora do que realmente é a missão. Tu missão, mi missão, a missão da igreja, que é alcançar as almas que estão perdidas. Há pessoas que estão sofrendo aí afuera, pessoas enfermas, desahuciadas de los doutores que não sabem o que fazer, pessoas que não têm recursos suficientes para pagar um doutor, um médico, e Cristo dijo, id por todo o mundo, e essas señales seguirão a los que creem em mi nombre, echarão fora demônios, hablarão outras línguas, e porão as manos sobre os enfermos, e eles serão sanos. Que ferramentas maravilhosas Deus nos ha deixado. Jesucristo nos dijo, não os deixarei solo. Amém? Enviarei o Espírito Santo para que esteja com vosotros, para que seja nosso ajudador. Amém? E muitas das vezes, nós como pessoas, como todavia vivendo nesta carne, nós começamos a poner nossas miradas nas coisas que o mundo oferece e vamos saindo fora da verdadeira missão que Jesucristo. Quando Jesucristo vino, ele predicou, caminhou por muitas partes predicando a palavra, e mais que isso, quando ele enviou seus discípulos, ele disse, vaya, habla para a gente, que é chegado o reino de Deus. Amado irmão, fíjate também em um versículo da palavra de Deus, que Deus disse à igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, o Senhor Jesucristo disse, pero tenho poucas coisas contra ti, que toleras que esta mulher Jezabel, que se dice profetiza, ensine e seduzca a mis servos a fornicar e comer coisas sacrificadas a los ídolos. Fíjate, aí disse, e lhe he dado tempo para que se arrependa, pero não quer arrepentir-se de sua fornicação. E aqui eu la arrojo em cama e em grande tribulação, e los que com ella adulteram, se não se arrepende de las obras de ella. Amém? Tudo está sob o controle de Deus. Deus não está com seus olhos cerrados para não ver estas pessoas que se dizem ministros de Cristo, que se dizem profetas de Cristo e querem confundir a gente com falsas enseñanças, fazendo até as pessoas pecarem com suas enseñanças e deixando de falar a verdade que está contenida em la palavra de Deus. Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, Ele disse que nós nova criatura somos. As coisas viejas passaram e eis que todas as coisas são hechas novas. Cristo nos ha dado uma vida nova e nós temos que dar valor a esta salvação e ter muito cuidado com aquelas coisas que oímos ou que vemos também. Pero não quites tu mirada do Senhor. Siga tu obra, siga predicando o Evangelho. Preocupe-se com as almas perdidas, porque tu trabalho não é em vano em el Senhor. Tu trabalho tem uma recompensa. Em aquele dia, Deus vai dar tu recompensa. O homem não te dá recompensa. O homem não reconhece muitas das vezes o trabalho que você faz aqui na terra. Pero Deus lo está mirando. Ele está vendo todo seu trabalho e Ele sabe que Ele tem uma grande bendição para ti no dia que Ele venga para juzgar a cada um de nós outros. Quero também ler no livro de Coríntios, no livro de 2 Coríntios. Vamos a Coríntios agora. 2 de Coríntios. Se você tem uma Bíblia, no capítulo 11. Capítulo 11, o versículo 13 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo.
Se não é maravilha, porque o mesmo Satanás se disfraça como ángel de luz. Assim que não é estranho se também seus ministros se disfarçam como ministro de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. A palavra de Deus também nos ensina, Jesus Cristo também nos ensina no livro de São Mateus. Ele disse, por los frutos conocereis. Aleluia. Porque um árvore bueno não pode dar fruto malo. Um árvore malo não pode dar um fruto bueno. Jesus Cristo nos alertou. Vamos examinar cada dia mais esta palavra santa que nos ha dado o Senhor, a sana doutrina, a palavra pura, aleluia, para a glória e honra de seu santo e bendito nome. Também a palavra de Deus nos ensina que em el passado também houve falsos profetas, falsas enseñanças que também queriam enganar o povo, pero mira também o alerta de Deus para o mesmo povo de Israel, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, el versículo 1 y versículo 3. Perdão, del versículo 1 hasta el versículo 3. Quando se levantare em meio de ti, profeta ou sonhador de sonho, e te anunciare señal ou prodígio, e se cumplire a señal ou prodígio que ele te anunciou, dizendo, vamos em pós de deuses ajenos que não conheciste e sirvamos-lhes. Não darás, escute bem, ouído a las palavras de tal profeta, nem al tal sonhador de sonhos, porque Jeová, vuestro Deus, os está provando para saber se amais a Jeová, vuestro Deus, com todo o vuestro coração e com toda a vuestra alma. Aleluia. Vê, esses profetas traem promessas e levam as pessoas até a cometer pecados, abominações que não agrada a Deus. Mas o Senhor, Ele está tanto de todas estas coisas, Ele está vendo, seus olhos não estão cerrados. Pero nós outros, como hijos de Deus, como obreiros de Deus, servos de Deus, o que temos que fazer? Dar ouído à palavra, recordar-nos esta palavra que o Senhor prometeu. Ele prometeu que vai fazer justiça. E na hora certa, no dia certo, no momento certo, Ele hará a obra. Que mais podemos dizer? Se estas pessoas que se dizem apóstolos e profetas, se eles não se dão conta, se arrepentirem do que eles estão fazendo, levando as pessoas a cometer erros, se eles não se arrepentem, eles vão ter que dar conta um dia delante de Deus. Porque então nós outros vamos estar peleando e discutindo com eles, mientras almas se estão perdendo. E no capítulo 18 de Deuteronômio também, nós outros podemos ler aqui no versículo 22, diz assim, se o profeta hablare em nome de Jeová, e não se cumplire lo que dijo, nem acontecere, é palavra de Jeová? É uma pergunta. Não ha hablado com presunção? Lá hablou el tal profeta? Não tenhas temor de ele. Se ele disse coisas e Deus não lo enviou, Deus não lo autorizou a falar, ele vai ter que dar conta. Não tenha medo deste profeta, não tenha temor. Vamos também ao livro de Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Vamos ler o profeta Jeremias. No versículo 16 do livro de Jeremias, disse, para a glória do Senhor, assim ha dicho Jeová de los ejércitos, não escutei as palavras de los profetas que os profetizam, os alimentam com vanas esperanças, hablam visão de seu próprio coração, não de la boca de Jeová.
Dizem atrevidamente a los que me irritam: Jehová dijo, paz tendréis. E a qualquer que anda tras la obstinação de su coração, disse, não vendrá mal sobre vosotros. Mira como eles enganam. Hacen as pessoas até apartar-se da verdade para ser e cumprir a mentira do inimigo. Por isso, amado irmão, eu espero que estes pequenos versículos, este pequeno pensamento, pueda alcançar a você e também sua congregação, e que você tenha em mente que Deus tem uma grande missão em tu vida, que Deus tem um grande plano para tu vida. Amém? Ele tem um grande ministério, mas este ministério ele vai ser completo ou, como se diz, cumprido se você hace a vontade do Senhor. A palavra de Deus no livro de São Mateus diz: ide a ser discípulos. Amém, igreja? Amém, pastores ou hermanos que nos ouvem. A ser discípulos leva a sana doutrina, leva a sana palavra, ensina a tua congregação a escudrinhar as Escrituras, ensina a eles, porque assim eles não vão ser enganados pelos falsos profetas, falsos apóstolos. E como já disse no princípio, não se preocupe com eles. Haga tu obra, haga a obra de Deus, haga o que Deus te enviou para ser, que é predicar a palavra, a ser discípulo, bautizar, orar pelos enfermos, buscar os necessitados, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração para você, pastor, irmão que nos escuta, e quero também dar graça por estar assistindo este vídeo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E se lhe gusta, comparta com tus amigos ou familiares também, para que nos ajude a levar a palavra a lo mais lejos desta terra para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Padre eterno, em nome santo de Jesus Cristo, tu Hijo amado, eu venho, Senhor, pedir por este pastor, ou este irmão que nos está assistindo nesta hora, Senhor. Aleluia, não importa onde que ele esteja, tu palavra é santa e pura, que tu los bendiga, Senhor, e que eles sejam llenos de tu unção, a unção de tu Espírito Santo, para levar a palavra que tu has puesto, aleluia, em seus corações, para aqueles que estão em necessidade. Senhor, derrama de tu Espírito Santo sobre a congregação de mis hermanos agora, e usa-los, ó Deus amado, com poder e autoridade, para que puedan predicar o Evangelho com denuedo, como hacía, Senhor, aleluia, os primeiros cristianos, escrito em Hechos de los Apóstoles, Padre. Derrama, Senhor, levanta um grande exército de predicadores, de pastores, ministros, que tenha, Senhor, em mente hacer a missão que tu has dejado para nós, para que hagamos. Padre eterno e glorioso, bendiga a estas pessoas, bendiga suas congregações, bendiga suas famílias, Padre, aleluia. Repreende todo mal, Senhor, dá os recursos necessários que eles necessitam para seguir levando tu palavra a todas as nações, a todas as colônias, as cidades, os países, Padre, e que tu nome, Senhor, tu nome seja glorificado, porque para ti és toda honra e toda glória. Deus bendiga, hermanos, e se um dia você quer entrar em contato com nós, em la pantalla vai estar aparecendo nosso e-mail, vai estar aparecendo também nosso número de telefone e também a direção de nossa congregação, que é para a glória do Senhor. Deus bendiga a todos no nome santo de Jesus. Vídeo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus bendiga a todos. Amém.